Muito boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um Band de Eleições. Entramos na reta final do primeiro turno. A votação já é no próximo domingo, dia 15 de novembro, feriado, dia da Proclamação da República. E para comentar este cenário e fazer uma análise das pesquisas de intenção de voto, convidamos Josué Medeiros, professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Michael Mohalem, advogado, especialista em Direito Público e cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Muito obrigada pela participação. Eu começo então fazendo uma pergunta para os dois. Pode começar então o Josué respondendo, por gentileza, quais são os principais desafios, para o próximo prefeito que vai assumir aí a gestão a partir do dia 1º de janeiro. Que área precisa de mais atenção? Quais são as prioridades? Bom, saudações aí a todas e todos. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui de novo, conversando com vocês sobre eleições. Eu entendo que os desafios para o próximo prefeito são de duas ordens. Tem o desafio da gestão, porque a cidade está abandonada, acho que todo mundo sente isso. A própria rejeição do atual prefeito corresponde a esse sentimento de abandono. E crise econômica, crise de arrecadação, tudo isso gera um desafio de conseguir fazer uma gestão em tempos difíceis. Mas tem um desafio político também, que é o desafio de ser prefeito, de ser governante num tempo da antipolítica, num tempo da negação da política, onde os políticos estão sendo criminalizados ou perdem completamente sua legitimidade perante a população por seus erros, por denúncias, por quebrar promessas. Então, esse duplo desafio que o próximo prefeito do Rio de Janeiro vai ter que encarar. Mohalem, na sua opinião, qual é o principal desafio? Que área precisa de mais atenção? O estado do Rio de Janeiro, ele, mesmo antes da pandemia, se encontrava numa situação complicada. Portanto, a situação fiscal do estado é preocupante. O desafio evidente do novo prefeito vai ser, desde o primeiro momento, a recuperação do estado, a capacidade do estado em prestar os serviços públicos básicos. Mas eu diria que talvez o primeiro dos desafios, logo após a posse, vai ser o enfrentamento ainda desse fim, esperamos, da pandemia. Quer dizer, ainda há uma possível volta, o receio de picos da doença. Queremos enfrentar a situação da retomada da educação, a pressão para a volta às aulas, ela já há alguns meses passa a ser significativa de pais, de famílias, de cidadãos, e, portanto, o prefeito terá um papel fundamental em reestruturar esse retorno, de modo tal que, veja, a gestão será muito importante, a articulação com o setor privado, com as escolas privadas, para também, de modo que os hospitais não sofram impacto disso, que as pessoas não sofram impacto com um novo pico da doença. Esse me parece ser o desafio imediato do próximo prefeito nos meses iniciais do seu governo. Mohalem, agora começando por você, nós temos 4 candidatos à frente das pesquisas, que são Paes, a Benedita da Silva, o Crivella e também a deputada delegada Marta Rocha. São 4 nomes conhecidos, mas você acha que o carioca não quer arriscar, visto o que aconteceu com Wilson Witzel, por exemplo, um candidato até então desconhecido, mas agora que tem o seu nome aí envolvido no processo de impeachment? Sem dúvida que há aprendizados das eleições de 2018 que estão sendo mostrados até esse momento nas pesquisas de opinião. Um deles é esse, as novidades, quer dizer, o enfrentamento da corrupção, a novidade da política, ela não pode ser só retórica. Então, o eleitor ele parece que está procurando opções já testadas, já relativamente conhecidas, ainda que muitos manifestem um desejo de mudar o quadro da cidade do Rio de Janeiro ou das cidades do Brasil. Portanto, o quadro eleitoral ele tem mostrado essa preferência significativa nas pesquisas para o Eduardo Paes à frente no processo eleitoral todo, mas a gente tem, eu diria, como ponto muito interessante nessa semana final até as eleições, e me parece que isso vai ser o grande ponto de interesse na apuração para quem vai para o segundo turno, vai ser justamente a disputa entre Marcelo Crivella, o prefeito, com o apoio do presidente da República, não conseguindo se descolar nesse segundo lugar, e um movimento interessante que começa a surgir já há algum tempo, ganhou forças nessa última semana, que é o movimento de voto útil dos partidos do campo mais progressista, mais à esquerda da sociedade, tentando potencializar a candidatura daquela que está à frente, que é a candidata Marta Rocha do PDT.
esse é um movimento que ganhou adeptos de artistas de televisão, cantores famosos nessa última semana, nas redes sociais, e esse é um movimento que pode potencializar nessa última semana essa candidatura, ainda que isso signifique uma desidratação das outras candidaturas de esquerda. Mas me parece que esse é o grande ponto de interesse, de atenção nas eleições do Rio de Janeiro nessa semana final e provavelmente no começo da apuração. E para você, Josué, qual a sua opinião em relação a isso? Esses últimos dias e o próprio domingo vai ser emocionante para ver essa disputa aí pelo segundo turno. Embora o Eduardo Paes esteja bem na frente, consolidado, a disputa pelo segundo turno vai ser voto a voto. Acho difícil que a gente, no sábado, já possa cravar com nitidez se vai o Crivella, se vai a Marta. Ao mesmo tempo, o Crivella, né, vai tentar mobilizar aquela estratégia, aquela estrutura que o bolsonarismo usou em 2018, nos últimos dias de campanha, né, última quinta, última sexta, último sábado, para alavancar sua candidatura. E a Marta, como falou o Mohalem, né, tentando criar uma onda de voto útil. E eu acho que nenhum dos dois movimentos é fácil, né? O Crivella tem muita rejeição, então é difícil fazer aquele sprint de última hora que o bolsonarismo fez para o Witzel, né? Para o Crivella é bem mais difícil. E a Marta vai ter dificuldade porque o voto dela é um voto que bate muito com o voto do Ciro em 2018, quando a gente abre os mapas eleitorais, né? As intenções de voto dela parecem muito com os 15% que o Ciro teve na cidade do Rio de Janeiro. E o voto da Benedita, que seria o voto que poderia irrigar a candidatura dela, da Benedita e da Renata, corresponde aos votos do Haddad em 2018. Então, esses dois votos já coexistiram na eleição passada. Não é fácil passar de um para o outro, ainda mais com as rusgas e cotoveladas que esses dois partidos, né, PT e PDT, vêm se dando nos últimos 2 anos. Agora, com os números atuais, né, o candidato Eduardo Paes já estaria garantido no segundo turno. Então, eu queria que vocês comentassem qual é o cenário, né, numa disputa com a Marta Rocha, por exemplo, e com o Crivella. Quais seriam as diferenças, né, caso ele enfrente ou a Marta ou o Crivella nesse segundo turno, se realmente conseguir chegar até lá? Eu destacaria, o primeiro ponto que chama muito a atenção para um segundo turno é a elevadíssima rejeição que tem o prefeito Crivella, que disputa a reeleição. Bate, de acordo com as últimas pesquisas, aproximadamente 58%. Quer dizer, é das mais altas, inclusive, quando a gente compara com prefeitos em disputa de reeleição de outras capitais, como São Paulo e outras. Portanto, há uma dificuldade enorme de superar essa rejeição. Quer dizer, esse é um número que torna a sua eventual ida para o segundo turno, quer dizer, um adversário fácil, tanto que imagina-se que, da parte de Paes, haja uma preferência pela disputa com o Crivella. É um adversário com o qual se polariza, sendo prefeito, há muitos pontos a se criticar, e, portanto, nesse ponto de vista, é interessante, embora exista uma dúvida de qual seria o papel do Bolsonaro, que até esse momento não tem conseguido transferir o seu prestígio, o seu apoio nacional para esses candidatos, para o Crivella. E com mais tempo, com mais 15 dias, é possível que alguma estratégia se desenvolva. Mas me parece que é uma candidatura com mais dificuldades no segundo turno. Já a possibilidade, digamos, a segunda possibilidade, embora haja um empate técnico ali, Benedita, uma aproximação entre Benedita e Marta Rocha, Marta Rocha é uma das candidatas com baixíssima rejeição, 11%, e, portanto, no cenário do segundo turno, as pesquisas indicam que ela, embora as projeções indiquem que Paes é um franco favorito, é favorito contra qualquer adversário no segundo turno, já houve momentos em que Marta Rocha sinalizava, chegava próximo nesse segundo turno, e a gente costuma dizer que a eleição do segundo turno é uma nova eleição, tempo igual, etc. Tem um detalhe que é interessante de debater, queria até ouvir depois de Josué sobre esses pontos, mas é uma eleição, é um segundo turno muito curto. Então, esse elemento de uma nova eleição, de um novo debate, de paridade de tempo entre os candidatos, esse efeito de equalização, ele fica diminuído em um cenário de pouco tempo para disputa no intervalo entre o primeiro e o segundo turno. Mas diria, então, para concluir, que a candidatura da Marta Rocha, ela parece ser mais competitiva para um segundo turno em relação ao Paes do que Crivella, embora Paes as pesquisas sinalizem que ele tenha preferência contra ambos.
E agora, Josué, para você, como é que seria, né? Como é que ficaria esse cenário aí numa disputa entre Paes e Marta Rocha, Paes e Crivella? Eu penso parecido com o Morrali, Yasmin. Eu acho que o Paes está muito bem posicionado, né? Ele tem uma vantagem que se ele enfrenta o Crivella, ele recebe os votos do campo progressista, conseguindo, né, se apresentar como um candidato da democracia, como um candidato que vai combater a pandemia, como um candidato que vai respeitar a ciência, por exemplo. E se ele enfrenta a Marta Rocha com apoio do PT, o Eduardo Paes vai conseguir pegar um voto da direita mais conservadora, que, né, é tudo contra o PT, e a tendência é até o Bolsonaro dizer que prefere o Eduardo Paes à Marta Rocha. Então, ele está muito bem posicionado. A Marta Rocha, por ser nova, ela precisaria de uma onda, né? Precisaria de fatos novos, um debate, por exemplo, né, que impactasse. Então, a única coisa que no segundo turno realmente acho que poderia impulsionar uma possível virada é debate, né? A Band fazer um debate, outras emissoras fazerem um debate, porque o debate repercute muito, as pessoas assistem muito. Ele repercute depois nas redes, né? Cada campanha utiliza pequenos spots a partir das respostas. Então, realmente, os debates eu acho que têm uma importância muito grande e poderia ser aí um fator novo no segundo turno curto, como o Morrali falou. Josué, agora aproveitando, né, a gente teve uma campanha diferente esse ano por conta da pandemia, né, os candidatos tiveram que fazer muitas campanhas, né, pelas redes sociais, de forma online. Você acha que isso pode influenciar no resultado, por exemplo? Eu acho que influenciou. Influenciou porque a gente teve uma campanha fria, uma campanha desmobilizada. Isso junta com o tempo de TV que foi reduzido, né? Isso junta com as dificuldades financeiras dos partidos, de arrecadação. Eu acho que isso vai impactar mais até na eleição para vereador, talvez a gente veja menos renovação. E na campanha para prefeito, ela acabou sendo uma campanha de tiro curto, né? A gente vai ter emoção nessa reta final, porque o bolsonarismo, por conta da pandemia, não conseguiu se consolidar nas cidades, né? Esse apoio que o Bolsonaro ainda tem no Rio de Janeiro, por exemplo, ele, quando vai para uma eleição municipal, as pessoas querem outras respostas, né? As pessoas são mais pragmáticas na eleição municipal, e também porque não tem um inimigo, né? Se não ter um PT forte, dificulta a máquina bolsonarista. Então, por um lado, o bolsonarismo não conseguiu incendiar a campanha nesse sentido, como eles fizeram em 2018, e os candidatos progressistas, eles são tradicionalmente candidatos de chegada e de onda, né? Você tem que ir criando um movimento de adesão, de crescimento, que como o Morrali falou, a Marta Rocha até conseguiu fazer nas redes, com adesão de artistas, de músicos, de acadêmicos, mas só nas redes não basta, né? É preciso que isso espraie pela cidade, que isso ganhe capilaridade nas diferentes zonas, é preciso que as pessoas vejam a campanha, né? É muito importante ver a campanha na rua, e com a pandemia é muito difícil ver a campanha na rua. Morhalen, você também acha que pode influenciar no resultado das eleições agora nesse primeiro turno? É interessante notar que a campanha ela já é reduzida já há algumas eleições, mas nessa eleição em particular a gente tem, quer dizer, não só tempo reduzido, mas também, claro, a pandemia. Então a soma desses elementos, quer dizer, tempo reduzido, a dificuldade de fazer campanha, a dificuldade dos candidatos de dialogarem nesse novo ambiente, há uma assimetria entre capacidades das candidaturas de se movimentarem nesse ambiente não tradicional, que é o ambiente de campanha mais virtual, mais remoto. Isso criou, claro, a gente vai ver o impacto nos resultados e possivelmente uma dificuldade de novas candidaturas se apresentarem, se consolidarem. Há uma dificuldade de interpretar isso, né? Até que ponto é o eleitor cansado, frustrado com a novidade trazida, marcada na eleição de 2018, embora sejam duas eleições muito diferentes, mas me parece que o elemento a campanha muito fria, muito apagada, é um elemento marcante e possivelmente a gente vai ver um agravamento disso, que é um potencial não comparecimento de uma parte significativa dos eleitores por conta da pandemia. Parece que o TSE fez um bom trabalho de preparar, de anunciar as medidas, os veículos de comunicação têm informado para tranquilizar o eleitor de que o risco é mínimo ao ir votar, mas é natural que as pessoas que se sintam
sob risco, seja porque é grupo de risco, seja porque estão vulneráveis ou com receio de contrair a doença, o Covid-19, essas pessoas têm agora um facilitador, a justificativa pelo não comparecimento é mais fácil, vai ser facilitado esse processo. Então, há um receio de que a ausência também será grande, né? Uma ausência que fica ali na eleição de 2016, ficou próximo dos 20%, um pouco mais. Há uma dúvida se esse número aumentará, se elevará, mas a gente vai saber disso em breve. Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos com o Band Eleições com esse assunto das campanhas pela internet e também as fake news. Estamos de volta com o Band Eleições Rio, hoje recebendo Josué Medeiros, professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Michael Mohalem, advogado, especialista em Direito Público e cientista político da Fundação Getúlio Vargas. E como eu prometi no bloco anterior, o assunto agora é fake news. Ainda falando sobre a campanha na internet, algumas agências têm analisado as respostas, umas verdadeiras, outras falsas. Hoje vocês acham que o peso é maior da opinião, já que acaba em alguns momentos descredibilizando o candidato? Mohalem, começando por você, é preciso tomar mais cuidado? É importante a gente notar que da eleição de 2018 para agora, houve um incremento, um aumento significativo da pressão sobre os veículos de mídias sociais, instrumentos de comunicação como WhatsApp, controlado pelo Facebook, enfim, campanhas fora do Brasil, No Hate for Profit. Quer dizer, há uma pressão muito grande e algumas dessas pressões, algumas mudanças foram resultado dessas pressões, como, por exemplo, a gente vê o WhatsApp, que é uma grande ferramenta muito importante no Brasil e em outros países, foi fundamental para a campanha nos últimos anos. Quer dizer, já há uma limitação ao número de contas sendo desativadas, segundo a própria empresa. Agora, essas são medidas paliativas que não impedem o seu uso ilegal, o seu uso massivo, né, que é a distribuição ilegal de propaganda, principalmente a propaganda falsa. Mas mesmo a propaganda legal, ela não pode ser distribuída dessa forma, de forma automatizada, principalmente quando conta com empresas apoiando, que é uma das suspeitas que pendem, no caso, perante a Justiça Eleitoral na campanha anterior de 2018. Mas um elemento que eu queria destacar também é que nas eleições, quando a gente compara o uso nas eleições nacionais de 2018 com o uso nas eleições municipais, agora de 2020, quer dizer, agora há uma fragmentação das agendas que são locais. Os candidatos têm suas trajetórias marcadas por suas histórias nos municípios, né? São trajetórias locais. Quer dizer, então as grandes narrativas, o grande adversário, como a gente viu na eleição nacional, na eleição passada, né, a polarização Bolsonaro e PT, Bolsonaro-Haddad, Bolsonaro-Lula, essa polarização, como bem disse o Josué há pouco, ela não existe mais. Então é difícil que grandes campanhas, ainda que se usem de fake news, elas possam disseminar, ganhar tração de forma nacional. Isso não significa que não exista o uso ilegal em algumas capitais. A gente já tem notícias desse uso, e infelizmente essa é uma realidade que é difícil de ser controlada, embora os veículos de comunicação façam a sua parte, as denúncias tenham surgido, e alguns candidatos tenham também acionado as próprias redes com desmentidos, digamos assim, mas infelizmente essa é uma realidade que até o momento faz parte do nosso novo ambiente eleitoral. Diria que ela foi reduzida e é menos grave o impacto da fake news na eleição de 2020 do que foi na eleição de 2018. Josué, qual a influência, né, das fake news sobre o voto? É preciso tomar mais cuidado? Qual a sua opinião em relação a isso? Elas são um fenômeno internacional, elas foram decisivas no processo de 2018. Na minha opinião, não decisivas do modo como o PT, por exemplo, fala, né, que o Bolsonaro só teria ganhado por causa disso. Acho que não. Acho que a vitória do Bolsonaro é uma vitória a partir de um enraizamento de propostas políticas. Mas as fake news acabaram sendo um operativo muito importante da estratégia do Bolsonaro. E se, de fato, no Rio de Janeiro, por exemplo, elas não pegaram ainda, nesse primeiro turno, é porque, na minha opinião, no Rio não há o inimigo que o bolsonarismo tem que destruir, né?
E, por exemplo, em Porto Alegre, que quem lidera lá é a Manuela Dávila, do PCdoB, com o apoio do PT, lá como tem esse inimigo colocado, o TRE do Rio Grande do Sul, tem alguns dias, notificou WhatsApp, Facebook, para tirar do ar 500 mil de notícias falsas circulando na campanha, né? Então, isso mostra que essa operação de fake news continua muito influente, muito forte. Talvez ela chegue aqui no segundo turno, né? A depender de como o segundo turno se constituir. E talvez chegue em São Paulo, com Boulos, caso ele consiga mesmo ir para o segundo turno, porque as fake news elas não são neutras, né? O bolsonarismo consegue botar essa dimensão para rodar com o inimigo para destruir, no caso, a esquerda, o comunismo, o PT. Assim como o Trump fez nos Estados Unidos contra o Biden, né? Tentando colar no Biden e na Kamala a ideia de socialismo. Então, a fake news precisa vir com a polarização ideológica. Aqui no Rio, de fato, como falou o Murray, isso não aconteceu por causa da dispersão da questão local, mas em Porto Alegre já está muito forte e talvez no segundo turno também venha muito forte no Rio ou São Paulo. Josué, nós temos um governador afastado aí, envolvido, né, em esquemas de corrupção e desvios na área da saúde durante a pandemia. Cláudio Castro, no entanto, assumindo o governo. Como é que fica essa relação, né, entre o prefeito que vai assumir e o governador atual, Cláudio Castro, já que a gente sabe que temos município e estado aí completamente mergulhados numa crise? Como é que você acha que deve ser essa relação? Como é que fica a relação entre prefeito e governador? Olha, eu acho que a tendência é eles colaborarem. Acho que a grande dificuldade nessa relação prefeito-governador vai vir de Brasília. Vai vir do que o Bolsonaro prepara para 2022. O Bolsonaro e o bolsonarismo eles têm origem no Rio de Janeiro, né? É o principal espaço de construção da família, do clã, dos seus apoiadores mais próximos. E ele provavelmente tem planos de, em 2022, aprofundar a força política dele aqui, e a gente não sabe como, né? Se ele vai ter um candidato a governo, se ele vai de novo deixar solta a campanha para governador como ele fez em 2018. Então, eu acho que o que vai atrapalhar mesmo a relação institucional entre prefeito, né, Eduardo Paz, Marta Rocha, Crivella, seja lá quem for, e o governador Cláudio Castro, é o modo como o Bolsonaro desorganiza as instituições e o funcionamento político democrático brasileiro. Eu acho que o Bolsonaro em 2021 não vai pisar no freio, né? Minha análise é que ele vai manter esse pé no acelerador que ele teve em 2020 com a crise pandêmica, de atacar governadores, atacar prefeitos, atacar o Congresso, atacar o STF. Não vejo por que ele recuaria nisso. Acho, inclusive, que ele acuado, sem o apoio do Trump, talvez faça ele, inclusive, avançar mais para manter sua base ativada. Então, essa variável vai ser muito determinante para atrapalhar a boa relação entre a Prefeitura do Rio e governo do Estado. Murray, qual a sua análise, então, entre essa relação aí entre prefeito e governador? Olha, tem um fator que é determinante, que vai ser... Primeiro, havia muita dúvida se Cláudio Castro, quando houve o afastamento inicial do governador Witzel, e agora, claro, um segundo afastamento, mas ainda tudo indica que o processo de impeachment chegará ao fim com o impedimento do governador. Quer dizer, então, supondo que essa seja, de fato, a trajetória do processo que ele vive, ainda existe um outro processo na esfera criminal perante o Superior Tribunal de Justiça, há uma dúvida sobre qual será o futuro do governador, no primeiro momento. Quer dizer, há investigações que citam o nome do vice-governador, governador em exercício. Então, a primeira questão a se responder é se a sabermos, a avaliarmos, é se essas investigações vão avançar ao ponto de inviabilizar a sua situação como governador, uma vez que se torne governador em exercício, governador de fato. Portanto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quem vai dar sustentação, na hipótese de ele conseguir se manter no cargo, essas investigações não prosperarem, dizer, que forças políticas vão dar sustentação a ele. Tudo indica, quer dizer, no primeiro momento ele foi abraçado pela família Bolsonaro, né? Ele próprio procurou esse apoio, constituiu esse apoio, e havia ali uma relação de interesse recíproco, isso é importante de dizer, quer dizer, o Rio de Janeiro, de certa forma, abandonado em termos de grandes lideranças políticas, portanto, Bolsonaro, o seu estado de origem, o estado em que seus filhos, parte deles, disputa voto, quer dizer, faz sentido para o bolsonarismo
preservar, ter suas lideranças políticas. E da parte do governador Cláudio Castro também é um governador relativamente fraco, né? Um governador que não tem a sua própria trajetória e enfraquecido pelas próprias investigações, portanto faz sentido também que se situe na asa de uma liderança importante. Portanto, essa relação de conveniência parece estar se constituindo. Nesse sentido, a construção da base na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro vai ter que se dar nesse sentido. Eu diria que essa é a possibilidade mais concreta e, portanto, a depender de quem assuma a prefeitura, imaginando que essa relação, a prefeitura seja vencida pelo candidato que está à frente hoje, o Eduardo Paes, não haverá dificuldade alguma de uma boa relação entre governo, Estado, governo, prefeitura, melhor dizendo, e também a presidência da República, que há uma confluência de interesses em manter a boa relação no Rio de Janeiro e as políticas públicas fluindo aqui no Rio de Janeiro. Há interesses de todas essas partes. E a gente fica por aqui. Eu agradeço a presença do professor adjunto do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Josué Medeiros, e do advogado especialista em Direito Público e cientista político da Fundação Getúlio Vargas, Michael Borrallen. Lembrando, então, que no próximo Band Eleições Rio já conheceremos os candidatos que vão disputar o segundo turno na corrida pela Prefeitura do Rio. Boa noite.